Eu estava por esses dias mexendo, na internet, e eu comecei a ver que um monte de postagem do Superman beijando a Mulher Maravilha. Eu digo, o que é isso, gente? Que todo mundo está postando o Superman beijando a Mulher Maravilha? Será que todo mundo resolveu gostar de quadrinhos? E eu disse, não. Mas quando eu vi padres, quando eu vi sites católicos postando isso também, eu digo, não, deve ter alguma coisa. Ninguém vai estar postando Superman beijando Mulher Maravilha à toa. Deve ter algum significado. E eu fui procurar. E o que é que estava acontecendo? Um jogador de voleibol do Minas Futebol Clube, do Minas Tênis Clube, jogador de voleibol, ele saiu agora, estão criando um quadrinho em que o filho do Superman é gay, o filho do Clark Kent é bissexual. E aí esse jogador de futebol, de voleibol, ele diz de uma maneira muito respeitosa até, ele diz assim, é só um desenho, não é nada demais. Sim, vai nessa, que vai ver onde vamos parar. Isto é, ele fez uma crítica, dizendo que aquilo era inadequado, isto é, de apresentar um herói do quadrinho como bissexual, beijando um outro rapaz, porque as crianças vão ter acesso a esses quadrinhos, e isso vai influenciar negativamente. Mas ele faz apenas essa observação, vai nessa, que vai ver onde vamos parar. Nossa, quando ele escreveu lá na sua rede social, os grandes patrocinadores, jogadores, indústrias de informação, redes de informação, começam a criticar o pecado mortal que esse jogador de vôlei fez. Ele criticou aquela postura incriticável, que você pode criticar tudo, você pode criticar a igreja católica, e não tem problema, você pode criticar os católicos e os protestantes, não tem problema, você pode criticar Deus, você pode dizer que Jesus Cristo é gay, e não tem problema, Aquele programa de comédia, de humor, que apresentou Jesus Cristo como gay, nossa, não, é a liberdade do humor. Uma escola de samba que apresenta Jesus Cristo sendo pisoteado e apanhando do diabo, não tem problema. Criticar os santos e faltar com respeito aos santos católicos, à Virgem Maria, não tem problema, mas criticar, ter uma opinião contrária de uma postura homossexual, isso é pecado e é um crime inafiançável. E aí o jogador teve o contrato cancelado, sendo cancelado nas mídias sociais. Por quê? Porque ele criticou um quadrinho, ele criticou um desenho lá no quadrinho, dizendo que aquilo não era adequado. Percebe aqui, meus santos, o mundo enlouqueceu. Isto é, você pode criticar e falar mal das coisas mais sagradas, mas você não pode criticar a opinião daqueles que detêm o poder da comunicação. É uma ditadura da opinião, é uma criminalização da opinião, porque se você não pensar como eles, você será tratado como criminoso e será cancelado, não apenas dos meios de comunicação, mas será cancelado. Vão lutar até para tirar o seu emprego, para tirar o seu pão, para que você morra, porque você ousou criticar aquela opinião. As pessoas não têm mais liberdade de criticar, de manifestar a sua opinião, que ninguém vai dizer que a opinião desse rapaz foi desrespeitosa. Ele foi até respeitoso demais, foi muito respeitoso, mas mesmo assim, como ele resolveu se levantar contra
aquela postura louvada por todos, ele foi cancelado. Percebe, meus santos, o quanto isso deve iluminar a nossa atitude? Isto é, se nós cristãos começarmos a viver na sociedade, começarmos a viver a nossa fé, mas sempre procurando o quê? Eu quero evitar problemas, não quero entrar em assuntos problemáticos. Não tenha dúvida, meu santinho, de que a nossa fé vai se tornar cada vez mais criminalizada. Nós teremos cada vez menos liberdade. Nós temos que ter esta atitude, nós temos que ter esta liberdade de dizer: não, eu vou, com todo o respeito que for necessário, mas eu vou manifestar, eu vou fazer aquilo que deve ser feito e que não pode não ser feito. Que como é que o mundo elogia, enaltece o pecado e muitos aplaudem, mas quando alguém denuncia o pecado, quando alguém denuncia, acredita que aquilo é mal, que os maus o critiquem, já é esperado, mas que aqueles que deveriam ser bons não façam nada, é muito triste. Que qual tem sido então a atitude daqueles que deveriam sair em defesa e dizer: não, isso é errado, é errada a atitude que está tendo contra esta pessoa que tem liberdade, porque se ele perde a liberdade de expressar a opinião dele, não tenha dúvidas que numa velocidade galopante isso chegará a nós. Que a nossa ilusão é de achar: não, mas isso daí é apenas com ele. Chegará a nós quando colocarão uma mordaça naqueles que estiverem nos púlpitos, quando colocarem uma mordaça naqueles que têm a missão de ensinar, porque isso chegará. Não tenhamos dúvidas, quando nós lutamos pela liberdade em todos os sentidos, nós estamos também lutando pela liberdade de pregar o Evangelho, porque se alguém não tem a liberdade de emitir uma opinião contrária a uma, digamos, opinião que parece prevalecer em muitos ambientes, isso pouco a pouco chegará também nos nossos meios.